Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 8 da nossa revista Betel Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando sobre o livro de Gênesis, a criação. Na lição passada, falamos um pouquinho sobre Abraão e nessa lição de número 8, iremos falar sobre Isaac, o filho da promessa. Isaac, que é um tipo de Jesus Cristo, entrando na tipologia. Tipologias são atos que pessoas fizeram no passado que têm semelhança com a vida do Senhor Jesus, com o propósito do Senhor Jesus. Nós dizemos que Abraão é uma tipologia do Deus Pai, porque ofereceu seu filho Isaac em sacrifício, da mesma forma que Deus Pai enviou o seu filho unigênito, o Senhor Jesus, para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. E Isaac, uma tipologia de Cristo, porque Isaac ele não se ofereceu para o sacrifício. De acordo com a literatura rabínica, Isaac tinha aproximadamente 38 anos de idade. Entre 38 e 40, alguns estudiosos afirmam, algumas literaturas afirmam que Isaac tinha entre 30 e 33 anos, por isso se diz a tipologia de Cristo, porque Cristo, quando ele foi crucificado com os 33 anos de idade. Mas essa semelhança entre Isaac ele já tinha consciência. Ele poderia dizer não quando seu pai estava levando ele para ser oferecido em sacrifício. E mesmo assim, Isaac, em obediência, se permitiu ser sacrificado. E aí, no momento, todos conhecem a história, Deus não permite que isso venha acontecer. Então, na lição de número 8, vamos discorrer um pouquinho sobre a vida de Isaac. Você que pode, curva sua cabeça e vamos juntos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 8. Isaac, o filho da promessa. Texto áureo. E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 14, verso 27b. Verdade aplicada. Persevere na fé em Jesus Cristo e na obediência à palavra de Deus, pois os desígnios do Senhor prevalecerão. Todo o nosso texto de referência está baseado em Gênesis capítulo 26, o verso 22 ao verso 25. Tópico número 1. Então, retomando, Isaac, o filho da promessa, tipologia, atos do passado que grandes homens de Deus realizaram, que tem semelhança com feitos que o Senhor Jesus também realizou. E a tipologia não é só Abraão e Isaac, nós temos outros homens que fazem tipologia. Por exemplo, Boaz também é um tipo de Cristo, da mesma forma que Boaz ele remiu Ruth novamente, trazendo para a sua família. O Senhor Jesus Cristo remiu a humanidade, fazendo de nós uma nova criatura, enquanto nós estávamos condenados. Elias, quando é arrebatado, é uma tipologia da igreja, que a igreja também será arrebatada. Então, existem várias pessoas que fazem tipos do Antigo Testamento, que fazem tipos com o Novo Testamento. Vamos lá, falar de Isaac. Tópico número 1. Uma esposa para Isaac. A mulher para Isaac deveria ser da linhagem piedosa de Sem. Esse era o principal critério. Com isso, Abraão se mostra sincronizado com o plano de Deus ao longo da história para a vida do Salvador. Então existia uma promessa sobre a vida de Isaac. A promessa de Abraão se estendeu a Isaac.
Abraão sabia que para o cumprimento da promessa, para que continuasse sobre a sua geração a promessa que Deus havia feito a ele, era necessário estar alinhado com um propósito. Então Abraão chama seu servo Eliezer e manda buscar alguém da linhagem de Sem para ser a esposa de seu filho Isaque. Nós sabemos que a linhagem de Sem é considerada como os missionários. Após o dilúvio, Sem, sendo filho de Noé, após o dilúvio, Sem ficou incumbido em transmitir os conhecimentos do Senhor, de nosso Deus, tendo em vista que a nação era uma nação politeísta, que adoravam vários deuses. Então Sem, a partir do dilúvio, a qual saiu só a família de Noé da arca, Sem ficou incumbido em levar os ensinamentos, princípios e implantar ali o monoteísmo, que é a adoração ao único Deus. Então Sem trouxe essa raiz que Noé tinha, os ensinamentos, os princípios que Noé tinha em relação ao Senhor Deus, ao monoteísmo, à adoração ao único Deus. Então todos que eram da linhagem de Sem, os semitas, eram um povo que adorava um único Deus, que adorava ao Senhor Jeová. Então Abraão, entendendo que a necessidade de estar alinhado à promessa, e aí nós podemos entrar até no jugo desigual, que Abraão se preocupava em não trazer uma mulher que não tinha os mesmos princípios, que não trilhava na mesma visão, que não possuía a mesma missão. Meu irmão, há um problema muito grande quando nós nos alinhamos com pessoas que não estão na mesma missão, que não estão alinhados no mesmo propósito, que não compactuam daquilo que nós possuímos, dos nossos princípios. Meu irmão, é um perigo muito grande quando nós alinhamos com pessoas que não praticam os mesmos princípios que nós. Cuidado com as alianças que você está fazendo. Cuidado com os ambientes que você está frequentando. Cuidado com as pessoas que você tem negociado, as pessoas que você tem permitido entrar dentro da sua casa. Muito cuidado, meu irmão, com quem você está desabafando ou para quem você está contando os seus segredos. Não se relacione com pessoas que não têm os mesmos princípios. Não confie a sua intimidade em pessoas que não compactuam com o mesmo propósito, que não adora o mesmo Deus que você adora, que não segue os princípios que você segue, que não tem os valores que você tem. Procure, meu irmão, estar alinhado com pessoas que estão no mesmo propósito. Momentos de alto e baixo todos nós passamos, momentos de dificuldade todos nós passamos. A dificuldade Deus permite para que venha moldar a nossa fé. É necessário nós passarmos por momentos de dificuldades, de angústia, de tristeza para moldar a nossa fé. E tudo isso é permissão de Deus. Nós só conhecemos verdadeiramente o Deus que nós servimos quando nós temos um relacionamento íntimo com Ele. Agora me veio à mente, Sadraque, Mesaque e Abednego conhecia Deus, confiava em Deus, tinham um relacionamento com Deus, mas a fé deles era uma antes da fornalha. Após a fornalha, a fé deles era outra. Conhecia Deus de ouvir falar, agora conhece Deus porque andou com Ele, porque vivenciou livramentos, porque experimentou aquilo que realmente Deus pode fazer. Nós vemos o cuidado de Deus na nossa vida na hora da adversidade, na hora do problema, na hora da aflição. Então os problemas, as lutas, meu irmão, é permissão de Deus. Cuidado com quem você se relaciona, com quem você se expressa, com quem você confia os seus segredos íntimos. Se relacione com quem está alinhado com um propósito.
E Abraão manda Eliezer buscar uma mulher que era da linhagem dos semitas. Rebeca era da linhagem de Sem, estava ali no mesmo propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 1.3. O encontro marcado por Deus. Ele conhece uma mulher maravilhosa em beleza e virtudes. Gênesis 24, 62 e 65. As belezas físicas eram a última coisa que um pretendente conhecia de uma mulher. Depois de sua origem, vinha o seu caráter, virtude e piedade. Eram as primeiras qualificações que um servo de Deus buscava. Depois de entender a linhagem, quais os princípios, a aliança que essa mulher tinha, eles olhavam caráter, virtude, piedade, seu relacionamento com Deus. E é triste dizer isso, mas hoje em dia a aparência fala mais do que a virtude. Hoje em dia o ter está falando mais alto do que o ser. Você que talvez irá tomar uma atitude para construir um relacionamento, meu irmão, coloque em primeiro lugar os princípios divinos. Verifique se essa pessoa que você irá construir um relacionamento, se ela segue os padrões de Cristo. Qual o caráter da pessoa? Qual a virtude desta pessoa? Como essa pessoa se relaciona no seu dia a dia? Não coloque, meu irmão, beleza ou sentimentos ou situações fúteis em primeiro plano. Com certeza, eu não estou aqui menosprezando a beleza. A beleza, com certeza, ela é primordial, ela faz um papel fundamental em um relacionamento. Mas coloque em primeiro plano a confiança, o caráter, a origem, o relacionamento que essa pessoa tem com aqueles que estão mais próximos. Meu irmão, se essa pessoa que você está se relacionando ou começando um relacionamento, não só na área familiar, mas um relacionamento profissional, um relacionamento de amizade. Se você está começando um relacionamento em qualquer área com uma pessoa, verifique primeiro o caráter desta pessoa antes de você depositar a sua confiança nela. Se essa pessoa tem o hábito de falar mal de alguém, tenha certeza que ela irá falar mal de você. Se essa pessoa ela tem o hábito de trair alguém, mesmo que com palavras ou em relação à confiança, pode ter certeza que essa pessoa irá te trair. Se você, quando conversa, faz uma análise dela e percebe que em primeiro plano vem o egoísmo, sabe aquele ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se essa pessoa tem esta filosofia de vida, acredite, meu irmão, da forma que ela é com o outro, ela vai ser com você. Vai construir um relacionamento? Não coloque em primeiro plano o ter, a beleza, coisas fúteis, mas analisa o caráter, analise os princípios, analise a origem, vê qual é a raiz que esta pessoa está firmada. Fazendo isso, meu irmão, com certeza os resultados serão resultados com excelência, resultados benéficos, resultados a qual nós vemos a mão de Deus estendida. Tópico número 2, um novo patriarca. Depois da morte de seu pai, Deus abençoou Isaac. Precisamos aprender isso. As bênçãos de Deus para a nossa vida não se resumem à nossa vida. Tem sempre propósitos maiores que afetam outros e futuras gerações. Quando nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 26 e no verso 24, nós vemos que Deus
abençoa Isaac, não por Isaac ser o que era, mas por causa de Abraão. A bênção do Senhor chegou até Isaac por causa de seu pai Abraão. Olha só o que diz o verso. Gênesis 26, verso 24. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. A bênção estava sobre a vida de Isaac por causa da obediência de seu pai Abraão. Meu irmão, a sua obediência alcança as gerações futuras. Quando você escolhe obedecer a Deus, ser fiel a Deus, andar nos princípios de Deus, a sua obediência reflete na vida do seu filho. O seu filho é abençoado pela renúncia que você faz hoje. O seu filho é abençoado pelo não que você diz hoje. O seu filho é abençoado pela vida íntima que você escolhe ter com Deus hoje. Meu irmão, escolha obedecer a Deus, escolha a renúncia, escolha ser fiel aos princípios, pois a bênção que está na sua vida alcançará a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, a vida dos seus bisnetos, a vida dos seus tataranetos. A bênção que estava sobre a vida de Abraão, Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Claro que Deus se referia ao Senhor Jesus, que Jesus é da linhagem de Abraão. A bênção em Abraão alcançou todas as famílias de Abraão, porque Abraão foi obediente a Deus, foi fiel. A bênção estava sobre a vida de Abraão. Meu irmão, escolha ser obediente. Escolha, mesmo que aos seus olhos seja difícil, é uma situação complicada, mas escolha obedecer a Deus. Escolha ser fiel aos princípios que Deus determinou. Tópico 3, Deus de Abraão, Deus de Isaac. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão se repetem agora em Isaac. Há um fio de propósito divino perpassando por detrás da história da vida dos patriarcas. Há sempre um propósito. É importantíssimo nós estarmos alinhados com o propósito. Meu irmão, quando você se alinha ao propósito de Deus, Deus move você dentro do reino. Tudo o que você faz, onde você coloca a mão, as pessoas que você se relaciona, Deus ele te move dentro do reino com pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito. Quando você obedece a Deus, tem uma vida de obediência, uma vida de obedecer aos princípios. Quando você escolhe estar alinhado com Deus, Deus te move dentro do reino. O Senhor Jesus coloca você com pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito. Por isso a bênção chega, por isso a prosperidade chega, por isso que tudo onde você coloca a mão dá certo. Porque é necessário você estar alinhado com o propósito divino. Meu irmão, se alinhe com Deus para que Deus faça você se mover no reino. Ele te coloca perto de pessoas que cumprem os princípios divinos, pessoas fiéis, pessoas comprometidas com a palavra, pessoas comprometidas com a família. Pessoas que honram o propósito. Mas tudo isso acontece se você estiver alinhado com Deus. Toda promessa está alinhada a um propósito. E todo propósito está alinhado a uma promessa. Aquilo que Deus quer fazer. Conclusão. A maior herança que podemos deixar de legado para os nossos filhos não são as posses materiais, nem a cultura, nem a influência pública, mas uma fé cristocêntrica que nos conduz a um comprometimento com Deus, certos de que somos dele e vivemos para ele.
Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família. Continue firmado no propósito, obedecendo os princípios. E Deus irá fazer você mover no reino. Deus te abençoe e até a nossa próxima lição, querendo Deus.